para a gente explicitar e falar de algumas regras de derivação, tá? Bom, a definição de derivada a gente passou para vocês na semana passada, né? O que é uma derivada? Então, isso aqui, olha, isso que está estabelecido aqui para mim é a inclinação de uma reta que passa por dois pontos de uma função f de x, né? Então, isso aqui é uma inclinação de uma reta que passa em dois pontos numa reta f de x, tá? Se a gente calcular o limite desse coeficiente angular aqui, dessa inclinação da reta, se a gente calcular o limite disso com h indo para zero, ou seja, com esse carinha aqui, ó, indo para zero, se a gente calcular isso, fizer essa conta, isso daqui vai ser o que recebe o nome de derivada, tá bom? Então, derivada para a gente nada mais é do que o limite desse coeficiente angular aqui, tá? E o que vai acontecer quando eu tomar esse limite, o limite desse coeficiente angular? Vai começar a acontecer isso. Então, imagina que eu tenho dois pontos em cima de uma função f de x, construir uma reta passando por esses dois pontos. E aí, eu fiz variar a inclinação dessa reta. Estou fazendo variar a inclinação da reta, aproximando esse ponto B desse ponto A, né? Então, eu vou caminhando em cima da minha função, aproximando o ponto B do ponto A. Então, ao fazer isso, o que eu estou fazendo no final da história, no final das contas, é isso daqui, olha, é calculando isso daqui. Então, quando eu estou fazendo o h ir para zero, eu estou fazendo o x1 mais h fica perto do x1, fazendo esse cara ir para zero. E desta forma, fazendo o h ir para zero, eu estou fazendo esse ponto aqui ficar perto do x1, ou seja, eu estou fazendo o ponto B ficar perto do ponto A. É isso que está acontecendo, tá certo? De modo que quando o h está indo para zero, a reta que passava por dois pontos inicialmente, passava pelo ponto A e pelo ponto B aqui, vai tender a passar em um único ponto, tá certo? Esse ponto aqui é o ponto de tangência da função verde no ponto B, né? O que significa isso? Significa que a reta está tocando na minha função verde somente num único ponto. E aquela conta que a gente estava fazendo, o limite dela está fornecendo justamente quanto que vale essa inclinação aqui, né? Quanto que vale a inclinação dessa reta. É isso que aquela conta está dizendo para a gente, né? Quanto vale. Bom, dessa forma, o conceito de limite de um coeficiente angular, desse coeficiente angular aqui, com h indo para zero, é definido para a gente como sendo a derivada da função. Então, a derivada da minha função f, né, é simplesmente o limite de f de x1 mais h menos f de x1, tudo isso dividido por h, quando h vai a zero. Isso aqui é o isso aqui é o conceito de derivada, tá bom? É a definição do que vem a ser derivada. Na aula passada, a gente calculou algumas derivadas na mão, né? Então, deixa eu voltar aqui no nosso rascunho. Eu fiz aqui, tem um rascunho aqui que eu sempre uso. E aí, na aula passada, a gente calculou a derivada, né, de uma função. Então, deixa eu achar aqui. Limites, fizemos as contas de limite. Derivada. Pronto. Ó. Então, por exemplo, calculamos a derivada desta função aqui. Olha, né? Então, eu fui lá e calculei a derivada dessa função. Fiz as contas aqui e vi que a derivada dessa função está dando quanto como resultado? 2t. Então, fizemos a conta na semana passada, retrasada. Deixa eu ver aqui. Outra conta que a gente fez aqui. Pronto, essa aqui é uma outra conta que a gente também fez. Essa aqui é uma outra conta que a gente também fez na semana passada, né? Então, deixa eu abrir aqui que alguém está querendo entrar na sala.
Ok? Então, essa aqui é uma conta que a gente também fez na semana passada, né, para calcular a derivada desse cara, ou a inclinação da reta tangente, que é a mesma coisa. Derivada e inclinação de reta tangente são sinônimos, né? Então, quando a gente está pedindo para calcular a inclinação da reta tangente dessa função no ponto x igual a 2, a gente está querendo calcular a derivada desta função no ponto x igual a 2. E a gente foi lá, usou os limites, a definição de limite, e calculou quanto é que valia a derivada aqui, né? Então, eu calculei a derivada em qualquer ponto x, e aí no exercício ele queria que o x valesse 2, e aí a gente encontrou quanto que valia a derivada no ponto x igual a 2. Depois a gente foi lá e calculou quanto que é a inclinação dessa, qual que é a inclinação da reta tangente desta função no ponto x igual a 1. Ou seja, eu estou pedindo aqui para você simplesmente me dizer quanto que vale a derivada dessa função no ponto x igual a 1. E a gente foi lá, usou o conceito de limite, que é a definição de derivada, e vimos que a derivada da função x ao quadrado é 2x. Então a gente fez essas continhas na semana passada. Opa, isso aqui é de outra aula. Nós fizemos essas continhas aqui. Na aula passada, e a gente viu que pode ser bastante difícil fazer essas contas aqui, tá? Pode ser bastante difícil fazer essas contas aqui. Então, a nossa aula de hoje, ela é dedicada a tentar fazer cálculo de limites sem usar a definição. Ou seja, os matemáticos se reuniram e falaram assim, olha, cara, para o matemático fazer essas contas, tudo bem, porque a gente estuda isso, a gente pesquisa isso, isso é uma coisa de interesse para a gente, saber calcular essas coisas, entender como é que funciona, né, e fazer essas contas. Mas para o engenheiro, não faz muito sentido ele ter que fazer essas contas, no sentido de que a perspectiva do engenheiro não é de tentar estudar o conceito de derivada. A perspectiva do engenheiro é de entender o que significa uma derivada e, a partir do entendimento do que seja, né, a derivada, ele vai querer usar esse conceito aplicado a diversas situações. Né? Então, como que a gente pode ajudar os engenheiros e as pessoas que usam essa ferramenta, como que a gente pode ajudar eles a fazerem as contas de uma maneira menos árdua, né, de uma maneira menos dolorida. Então, é esse o propósito da aula de hoje. Então, essa definição, é daqui que sai tudo que a gente vai discutir a partir de agora. Todas as ideias que a gente vai discutir, elas surgem do conceito de derivada pela definição aqui. Então, isso é o principal, é o mais importante do que vem a ser a derivada, é a definição, é o que é a derivada, tá certo? Só que a gente pode estabelecer algumas regras. O que são essas regras, né, de derivação? Essas regras de derivação nada mais são do que uma tabela de resultados já conhecidos de derivadas. Ou seja, algum matemático, ou alguém da área de matemática, sentou e falou assim, olha, eu vou fazer essa conta, já vou deixar tabelada essa conta feita para algumas funções. Então, por exemplo, se eu pegar uma função constante, então esse A aqui está sendo uma constante, tá? Constante é um número fixo, não muda. Então, por exemplo, f de 1 é o A, f de 2 é o A, f de 3 é o A, f de raiz de 5 é o A, f de qualquer coisa é o A, né? Então a função aqui é a função constante. Então, se eu quisesse fazer aquela conta, se eu quisesse fazer esta conta que está aparecendo aqui para mim, com esta função aqui, com a função constante, eu encontraria, ao final do cálculo, eu encontraria que a derivada desta função, ou seja, quando eu calcular o limite de f de x1 mais h menos f de x1 dividido por h, quando h vai para zero, quando eu realizar essa conta, o resultado dessa conta, usando esta função aqui, será zero. Tá bom? Então, isso significa, esse aqui é o resultado, da derivada de uma função constante.
Tá bem? Outro exemplo, por exemplo, é esse aqui, olha. Se eu pegasse a função x elevado a n, se eu pegasse a função x elevado a n e substituísse a função x elevado a n no limite aqui, e fizesse as contas, né, então ficaria x mais h elevado a n, menos x1 elevado a n, tudo isso dividido por h. Se eu fizesse essa conta aqui, se eu fizesse essa conta aqui, o resultado da derivada desta função aqui, se eu fizesse o limite usando esta função que está escrita aqui para mim, o resultado do limite dessa conta seria esse daqui, olha. Seria o expoente, que estaria aparecendo multiplicando, vezes x elevado ao expoente menos 1. Elevado ao expoente menos 1. Então, essa aqui é o resultado da conta que eu obtenho quando eu substituo a função nessa definição. Ou seja, se eu viesse aqui, pegasse a função x elevado a n, substituísse na minha função e fizesse as contas, o resultado da conta que eu ia obter ia ser esse daqui. Então, esse aqui é o resultado da derivada desta função aqui. E por aí vai, tá? Então, eu tenho aqui algumas regras de derivação que estão estabelecidas para a gente. E o que são essas regras de derivação? É uma tabela em que alguém sentou e fez essas contas para você. Então, você já tem isso registrado. Então, por exemplo, essa é uma informação que você tem que ter gravada dentro do seu coraçãozinho, tá certo? Ou seja, saber que se a função é ln de x, saber que a derivada do ln de x é 1 sobre x é uma obrigação nossa. Para quê? Por que eu estou pagando esse preço de ter que decorar a tabela de funções básicas? Pô, eu estou pagando esse preço para não ter que fazer esse limite, tá bom? Ou seja, eu pago um preço, eu tenho que saber algumas coisas básicas, eu tenho que saber isso. Para quê? Eu tenho que saber isso para evitar o cálculo desse limite aqui, para evitar o cálculo desse limite aqui. Pois bem, então, cada uma dessas funções que estão estabelecidas aqui para a gente, cada uma dessas funções que estão estabelecidas aqui para a gente, elas foram calculadas, foram feitas o limite dessa conta, tá? E o resultado dessa conta, usando essas funções que estão estabelecidas aqui, o resultado delas estão aqui na frente. Então, por exemplo, a derivada do ln de x é 1 sobre x. A derivada do logaritmo de x na base A é 1 dividido por x vezes o logaritmo na base A. Logaritmo de e na base A. A derivada da função e elevada a x é igual a ela mesma, ou seja, olha que legal, essa função aqui, a derivada dela dá ela mesma, olha que coisa intrigante. A derivada dessa função aqui, olha, a elevada a x, vai ser essa aqui, a elevada a x vezes ln de a. Então, a aqui pensa que é um número fixo, né? Então, aqui seria, qual que é a derivada de 2 elevado a x? A derivada de 2 elevado a x seria o próprio 2 elevado a x vezes o logaritmo de 2. Né? Quem seria a derivada do seno de x? A derivada do seno de x é quem? É o cosseno de x. Quem é a derivada do cosseno de x? Bom, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Tá? Pois bem, então, essa tabelinha de derivadas básicas aqui, a gente tem que ter registrada ela nos nossos corações, tá bom? Para quê? Para a gente evitar o cálculo desse limite. Então, a gente começa a tentar obter derivadas sem precisar utilizar limites, tá? Mas aqui a gente tem uma situação bem ruim, né? Por quê? Porque se eu te desse, por exemplo, a derivada, se eu perguntasse para você assim, ó, quem é a derivada? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Bom, isso aqui eu tenho tabelado, a derivada de 1 sobre x, daqui a pouco a gente vê como é que isso, quanto que isso dá.
Vou pegar aqui outra conta que a gente fez, só para você entender o que eu vou falar. Por exemplo, veja que essa função que eu estou escrevendo aqui para você, ela não está tabelada. Ela não está tabelada aqui. Ah, professor, não é x elevado a 2? Ela é x elevado a 2, mas ela não é só isso. Ela está somando mais alguém, né? Ela está somando mais alguém, aqui no caso a função constante igual a 1. Né? Então, seria uma soma com x valendo 2 aqui, nessa função, mais esse cara. Tá bom, mas como é que funciona então? Tá bom, eu sei as derivadas dessas funçõezinhas isoladamente. Sei, tá aí tabelada essas regras dessas funçõezinhas. Agora, como é que eu faço para calcular a derivada quando eu tenho combinação delas por meio de uma soma, por meio de uma multiplicação, por meio de uma divisão? Como é que fica a derivada disso? Então, existem regras que dizem para a gente como a gente deve operar a derivada com relação a uma soma, com relação a uma subtração, com relação à multiplicação de um número por uma função, com relação à multiplicação de duas funções, com relação à divisão de duas funções. Então, todas essas regras de derivação aqui são regras que permitem a gente combinar essas funções de várias maneiras. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos que eu botei aqui para a gente calcular, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, ó, a derivada, se eu quisesse calcular a derivada da soma de duas funções, a derivada da soma é a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função. Então, a derivada disso daqui, se eu tenho essa função aqui, a derivada dessa função está aqui. Então, aqui está errado, tá? Aqui não tem essa linha aqui, tá? Aqui é a função. E a derivada dela é simplesmente a derivada de cada uma das partes. Daqui a pouco eu arrumo. Vou arrumar isso aqui, já vai. Arrumar isso aqui para a gente não ter problema. Aqui a gente não tem isso. Pronto. Tá, então, nossa... Vamos lá para nossa aula. Tá, então. Então, se eu quisesse calcular... Se eu tenho essa função aqui, que é uma soma de duas coisas, então como é que ficaria a derivada dessa soma? A derivada da soma de duas funções é a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função. Então, o que seria a derivada da diferença? Seria a derivada desse cara menos a derivada desse cara. O que é a derivada de um número vezes uma função? É o próprio número, repete o número aqui, vezes a derivada da função. Qual que é a derivada da multiplicação entre duas funções? É a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira função vezes a segunda. Então, essa é a derivada da multiplicação. Se eu quero calcular a derivada de uma divisão, como que fica a derivada de uma divisão? É essa regra maluca que está aqui, olha. De baixo pela derivada de cima, menos de cima pela derivada de baixo, dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, essas regras de derivação que estão estabelecidas aqui para a gente, dizem de que maneira a gente pode combinar essas funções que a gente conhece a derivada, de modo a calcular a derivada de uma expressão sem precisar fazer uso do conceito de limite. Tá certo? Então,
eu conhecendo a derivada de algumas funções básicas e conhecendo algumas regras de derivação, eu posso fazer uso dessas informações para calcular a derivada de funções sem precisar recorrer ao cálculo de limite. Vamos ver alguns exemplos, então, de como combinar essas coisas, né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a derivada da função x elevado a 5. Veja, essa função ela está tabelada? Vamos voltar? Então, x elevado a um número. Vamos ver se ela está tabelada. Está aqui, ó. Está aqui, ó. X elevado a uma constante. O n também é uma constante, né? Então, o que é a derivada de uma função x elevado a 5? A derivada da função x elevado a 5 vai ser 5 vezes x elevado a 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então, vai dar 5 vezes x elevado a 4. Não é isso? Então, basta eu aplicar a regra de derivação, né? Então, o resultado da derivada de x elevado à quinta, olhando para nossa regrinha aqui, olha, a nossa regrinha de derivação aqui, a gente sabe que a derivada de x elevado à quinta vai ser 5 vezes x elevado a 4. E está aqui, então, o resultado da derivada desta função, né? Então, essa função está muito fácil, porque essa função ela estava na nossa tabela, estava aparecendo lá para a gente na nossa tabela, e eu não precisei fazer nada, só precisei aplicar a regra de uma maneira muito tranquila. Então tá fácil esse caso aí, né? Tá bem tranquilo esse caso. Agora, pode ser que a gente tenha uma expressão desse tipo, né? Que eu queira calcular a derivada de uma coisa desse tipo aqui, né? Em que eu tenho um número vezes uma função. Então vamos voltar nos nossos casos. Eu vou voltar aqui nos nossos casos e falar: na nossa tabela aqui, tem o resultado da multiplicação de um número por uma função? Não tem, né? A gente sabe calcular a derivada de x elevado a 5, isso a gente sabe calcular, tá bom? Mas a derivada de 3 vezes x elevado a 5 eu não sei calcular. Pois bem, mas graças a essa regrinha aqui, olha, de derivação, eu sei que se eu tenho um número vezes uma função, a derivada disso daqui, a derivada dessa função aqui, é simplesmente o número, repito o número, e multiplico pela derivada da minha função. Então, a derivada da minha função é esse cara aqui. A derivada da minha função é esse cara aqui. Desta forma, calcular a derivada dessa expressão aqui, né? Ou seja, calcular a derivada disso daqui, é a mesma coisa que calcular a derivada disso. Ou seja, eu repito o número e calculo a derivada da função que está aqui, olha, da função que está aqui. A função que está aqui é x elevado à quinta. Bom, já calculei essa derivada aqui, né? A derivada de x elevado à quinta vai dar 5 vezes x à quarta. Então, eu vou trocar isso daqui, ó, por 5 vezes x à quarta. Então, estou trocando isso daqui pelo resultado da derivada, e aí tá fácil fazer a conta, né? Por quê? Porque fazer essa conta aqui agora é só multiplicar. 3 vezes 5 dá 15. Então, isso aqui vai dar 15 vezes x à quarta. Esse cara aqui é o resultado da derivada dessa expressãozinha que está aqui. Então, veja, o que eu fiz para calcular a derivada desta funçãozinha que está escrita aqui para mim? O que eu fiz? Bom, eu usei essa informação que está escrita aqui para mim, que a derivada de um número vezes uma função é o número vezes a derivada da função, e aí eu usei a informação que eu sabia. Eu sabia calcular a derivada de x elevado a 5. Eu sei calcular isso. E aí eu só substituí nas minhas contas aqui, né? Só substituí nas minhas contas e encontrei quanto que vale o resultado da multiplicação o resultado da derivada de um número vezes uma função. Então, está aqui, então, o resultado da derivada dessa funçãozinha que está aqui. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo agora. Vamos combinar, ao invés de combinar essas funções multiplicando, eu vou pegar a função e vou somar ela com outra função. Veja, eu estou combinando aqui agora no sentido maior, estou combinando aqui agora essa coisa
num sentido maior, duas funções. Então, estou somando esta função com esta função que está estabelecida aqui para mim, né? Veja que na minha tabela original, eu não tenho lá. Por exemplo, eu tenho a derivada de x elevado a n? Tenho. Tem a derivada do ln de x? Também tenho. Essas informações aqui eu tenho tabelada. Agora, como que eu posso usar essas informações para calcular a derivada disso daqui, ó, que é o que eu quero calcular? Né? Então, o que, que eu uso? Eu uso essas regrinhas aqui, essas regrinhas de derivação. Então, por exemplo, eu sei que a derivada de uma soma, se eu quiser calcular a derivada de uma soma, isso daqui vai ser a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Certo? Então, eu posso usar essa informação aqui, olha. Calcular a derivada disso daqui, calcular a derivada disso aqui, dessa soma, ou seja, calcular a derivada disso, né? Calcular a derivada dessa expressão é calcular a derivada disso aqui. Calcular a derivada disso aqui é a mesma coisa que calcular a derivada dessa primeira parte mais a derivada dessa segunda parte. Tá certo? Ou seja, eu tenho uma regra que diz para mim que se eu quero calcular a derivada de uma soma de duas funções, como é que eu faço? Como é que eu realizo essa coisa? Eu simplesmente calculo a derivada da primeira função e somo o resultado com a derivada da segunda função. Bom, mas, de novo, eu não tenho tabelado lá naquelas regras básicas, eu não tenho tabelado a derivada dessa função que está aqui, nem dessa função que está aqui. Eu tenho tabelado a derivada de x à quinta e tenho tabelado a derivada de ln de x. Isso eu tenho tabelado. Bom, mas então tá fácil resolver o problema. Porque eu também tenho a regra que a gente usou aqui agora há pouco, que diz que se eu estou calculando a derivada de um número vezes uma função, calcular a derivada de um número vezes uma função é simplesmente pegar o número e pôr para fora e calcular a derivada só da função. Então, o resultado da derivada dessa conta aqui é a mesma coisa que isso. Olha. Eu pego esse 3 e ponho para fora, pego esse 2, ponho ele para fora, e o resultado da derivada que eu quero calcular vai ser 3 vezes a derivada de x à quinta, mais 2 vezes a derivada do ln de x. Tá bom? Agora está muito fácil. Por que agora está muito fácil? Por que agora está muito fácil? Porque eu sei dizer quanto que é a derivada de x elevado à quinta e eu sei dizer quanto que é a derivada do ln de x. Vamos voltar lá, ó. A derivada do x à quinta vai ser 5 vezes x elevado a 4 e a derivada do ln de x vai ser 1 sobre x. Bom, então tá bom. Então fizemos as nossas contas aqui, ó. Esse resultado aqui eu sei calcular. Então, eu tombo esse cara aqui, dá 5 vezes x elevado a 4, e isso aqui dá 1 sobre x. Então, isso aqui, eu posso substituir isso aqui pelo resultado da derivada dele, que dá isso aqui. Posso substituir isso aqui pelo valor da derivada dele, que dá isso aqui. E, portanto, fazendo as nossas continhas aqui, né? 3 vezes 5 dá 15, então isso aqui vai dar 15 vezes x elevado à quarta mais 2 sobre x. Então, isso aqui, olha, essa expressão aqui é o resultado da derivada desta função que está escrita aqui para mim. Então, isso aqui é a derivada dessa função que está escrita aqui para mim. Tá certo? Então, veja. Se eu conhecer, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se eu conhecer a derivada de algumas funções básicas e conhecer as regras de derivação, algumas regras de derivação, eu sou capaz de calcular derivadas de funções, está aqui os cálculos de derivadas de funções, sem precisar fazer uso dos limites, das ideias de limite. Ou seja, eu posso usar essas regrinhas para fazer os cálculos sem usar limite. Como assim? Mas por que a gente usa limite então, professor? É justamente o ponto. Todas essas regrinhas que a gente está usando, eles saem do limite.
né? Da onde as pessoas tiraram essa regrinha? Do chapéu? Não. Eles fizeram as contas com os limites e estabeleceram as regras. Então, eles fizeram as contas, viram, entenderam como que a regra funcionava e estabeleceu as regras. E estabeleceu as regras para a gente poder efetuar as contas, estabeleceu as regras para a gente poder efetuar as contas sem fazer uso daquela noção, daquelas coisas de limite, tá? Então, as ideias que a gente está aprendendo aqui permitem a gente calcular limite, permitem a gente calcular um limite sem fazer uso, desculpa, as nossas ideias aqui permitem a gente calcular derivada, não limite, permite calcular derivada sem fazer uso do limite diretamente. Então a gente está usando as regrinhas que estão estabelecidas para a gente para calcular as derivadas, burlando assim o cálculo do limite, tá? A gente está usando as ideias de limite de maneira indireta aqui, porque alguém já fez essas contas e estabeleceu essas regras para a gente que são válidas, que a gente sabe que é válida. Vamos para mais exemplos aqui. Vamos começar a piorar os exemplos aqui para você ver que a coisa pode ficar feia, né? Que as contas podem não ser muito bacanas, assim, pode ficar longas. Então, olha só, vamos supor que eu queira calcular a derivada dessa expressão, né? Qual que é a expressão? É x menos x vezes o ln de x, tá? Então, é isso que eu quero calcular. Então, o que é calcular a derivada disso? Então, calcular a derivada dessa expressão aqui é calcular a derivada dessa diferença que está estabelecida aqui para a gente. Bom, a gente já viu no exercício, nosso último exemplo aqui, ó, que calcular a derivada de uma soma é calcular a derivada disso mais a derivada disso. E a regra é a mesma para o menos, tá? Então, se eu quisesse calcular a derivada de uma subtração, eu simplesmente calcularia a derivada dessa primeira parte menos a derivada dessa segunda parte. Então, tá aqui. Então, seria a derivada da primeira parte menos a derivada da segunda parte. Tá feito aí pra gente. Bom, agora a gente precisa fazer o cálculo desse cara, né? Dessa expressão aí. Calcular a derivada de x é bem fácil, porque x é a mesma coisa que x elevado a 1, né? A gente só não põe um pendurado lá, mas o x aqui, né? O número, a variável x aqui é igual, ela é a mesma coisa que pegar o x e elevar a 1, botar 1 aqui no expoente do x. Então, calcular a derivada dessa expressão aqui é usar a regrinha do x elevado a n lá que a gente conhece, né? Então, a gente sabe calcular a derivada disso. E aqui agora complicou a vida, hein, Zé? Porque aqui é a multiplicação de uma função por uma outra função. Então, uma função x vezes uma função ln de x. Então, fazer essa conta aqui, fazer o cálculo dessa derivada, a gente vai precisar saber qual que é a regra que rege a multiplicação, né? Ou seja, o que eu uso quando eu quero calcular a derivada numa multiplicação? Então, eu vou voltar lá na nossa regra para a gente tentar ver qual é essa regra, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, multiplicação. Se eu tenho lá uma função vezes uma outra função, a derivada dessa função aqui é o primeiro pela derivada do segundo, mais a derivada do primeiro pelo segundo. Tá aqui, ó. Derivada da função é isso aqui. Tá bom? Veja que a derivada da diferença era aqui que a gente estabelecido mesmo, né? Então, a derivada, se eu quiser calcular a derivada de uma subtração entre duas funções, é a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Isso tá ok. Agora, a derivada da multiplicação é esse vezes a derivada desse mais a derivada desse vezes esse. Então,
eu pego o primeiro e multiplico pela derivada do segundo e depois eu inverto. Somo, né, com a coisa aqui invertida. Então, é isso que é a regra da multiplicação. Então, vamos lá. Então, da subtração aqui a gente já viu que é a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. E para calcular a derivada desse bichinho aqui, eu preciso da regra do produto, que é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro pelo segundo. Tá aqui, olha, a regra do produto. Então, esse cara aqui eu só copiei, esse carinha aqui eu só copiei, e aqui eu estou usando a expressão, né? Então, primeiro pela derivada desse cara, tá aqui escrito, mais quem? A derivada desse vezes esse, tá certo? Tá aqui, então, o resultado da nossa derivada. Aqui, olha, a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui tem um parêntese, tá? Ó. Aqui tem um parêntese. Nessa história aqui tem um parêntese. Tá? Pois bem, então vamos lá. Vamos lá fazer essas contas. Então, apliquei a regra do produto aqui, né? A regra do produto. Deixa eu arrumar aqui, botar os parênteses, porque senão você vai... Aqui. Vai ter um menos aqui, então. Então, deixa eu fechar isso e ir lá para a nossa aula. Pronto, aqui. Então, olha só coloquei o parênteses a mais aqui, porque a derivada de o sinal de menos, ele está na frente da derivada toda, né? E essa derivada tem uma soma, né? Para calcular a derivada desse aqui, a gente viu qual é a regra. A regra da derivada de x vezes ln de x, deixa eu voltar aqui rapidinho para você ver, a derivada de uma coisa, de uma função, vezes a outra função, é esse cara vezes a derivada desse, mais a coisa invertida. A derivada desse cara vezes esse. Olha aqui, ó. Então, é esse vezes a derivada desse, mais a derivada desse vezes esse. Tá? Aqui, ó. Então, esse é o resultado da derivada. É isso que a gente está usando aqui. Tá? Então, aqui eu simplesmente quebrei uma diferença derivada de uma diferença na diferença de duas derivadas, e eu estou trocando essa conta aqui por quanto que vale a derivada dela, né? Quanto que vale a derivada dela? É o primeiro pela derivada desse cara aqui, tá aqui o resultado dessa conta, mais a derivada do primeiro, a derivada desse cara, vezes esse cara aqui, tá aqui, tá? Bom, agora está fácil, né? Por que agora está fácil? Porque veja que nessa expressão que tem aqui, eu já sei calcular a derivada de cada um desses monstrinhos, né? Ou seja, eu tenho quanto que vale a derivada de x, eu tenho quanto que vale a derivada do ln, tem tabelado isso, eu tenho quanto que vale a derivada do x, então eu posso vir aqui agora e resolver essa conta de ver quanto que vale essa derivada. Então, olha lá, fazendo as continhas, isso aqui vai dar assim, ó. Derivada de x, lembra que a gente falou que x é a mesma coisa que x elevado a 1? Então, a derivada disso aqui vai ser 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que dá 0. Então, x elevado a 0, a gente já viu quanto é que vale isso, né? X elevado a 0 é 1, não é isso? Então, o resultado disso aqui é 1. Esse menos aqui, x vezes 1 sobre x, dá para simplificar esse x com esse x. O resultado dessa conta aqui também é 1, tá certo? Então, o resultado dessa conta aqui também é 1. Mas,
a derivada de x. A derivada de x está aqui, repetindo, né? É o mesmo desse. Também dá 1, então vai dar 1 vezes ln de x, está aqui, 1 vezes ln de x. E acabou a conta, né? Porque agora é 1 menos ln de x. Então isso aqui vai dar 1 menos 1 dá 0, né? E aí o resultado dessa conta está dando menos ln de x. Então, está feito aí para gente, o cálculo da derivada desta função aqui. Então, a derivada dessa funçãozinha aqui está dando menos o ln de x. Então, eu tive que usar cada uma daquelas regrinhas para poder efetuar o cálculo, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando a gente está jogando futebol, jogando vôlei, jogando basquete, jogando handball, jogando qualquer diabo de esporte, a gente tem que nos atentar às regras que valem naquele esporte. Então, pensando no futebol, eu poderia pegar a bola com a mão, sair correndo e jogar a bola dentro do gol? Seria gol? Bom, a priori a bola entraria dentro do gol, que é o objetivo do esporte. Mas a regra não permite que você faça isso, então ela não vai validar para você esse ponto. Por que ela não vai validar? Porque você não está cumprindo a regra do jogo. A regra do jogo, do futebol, diz que você tem que levar a bola de algum lugar até dentro do gol com os pés. Então, se você pôr a mão na bola, deixa de valer. Tá certo? Ela não vale. O que eu estou dizendo para você é que você tem que tomar cuidado com as regras. Você não pode inventar uma regra, tá bom? Então aqui, por exemplo, quando chega aqui, por exemplo, você não pode falar assim, a derivada da multiplicação é a derivada desse vezes a derivada desse. Veja, não existe essa regra aqui, olha. Não existe essa regra aqui. Isso é uma regra que você está inventando. E se você está inventando, é como se você estivesse tentando fazer gol com a mão. Tá certo? E não vale. Não dá certo. Tá bom? Então, a gente tem que se atentar às regras que estão estabelecidas aqui para gente, no nosso jogo. Então, se a gente quer calcular a derivada, a gente tem que fazer o uso das regras que são conhecidas e que estão estabelecidas para a gente. Certo? Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem que chegar ao resultado da derivada usando as regras. Então, toda essa história de regras, ela foi concebida com o objetivo de tentar minimizar o problema do cálculo derivada usando limite, tá certo? Ou seja, se você não quer decorar regras, se você não quer fazer as contas usando todo esse monte de regra, não tem problema, você pode ir lá e fazer as contas pelo limite. Você só precisa decorar uma única fórmula. Só que a conta pode ser bem dolorida. Por exemplo, fazer essa conta aqui usando limite vai dar muito, muito, muito trabalho. Não vai ser uma coisa muito bonitinha para você resolver, não. Tá bom? Então, fazer essa conta usando limite pode ser que dê bastante trabalho. Tá? Então, o que a gente está tentando fazer aqui é decorar e conhecer algumas regras com o objetivo de fazer os cálculos de derivadas sem usar a definição de limite. Né? A gente está burlando a definição de limite conhecendo as regras. Mais um exemplo aqui de derivada de uma função. Então, vamos supor que eu queira calcular a derivada da função tangente. Então, na nossa tabela básica, a gente não tem derivada de tangente, a gente tem derivada de seno e tem derivada de cosseno. Olha. A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Né? Então, eu não tenho a da tangente, mas eu tenho a do seno e do cosseno. E eu também tenho quanto que vale a derivada de uma divisão. Olha que legal. Se eu tivesse a divisão de duas funções, como que ficaria a derivada desse quociente? Ficaria o de baixo pela derivada do de cima, menos a de cima pela derivada do de baixo, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Tá aqui a regra. A regra é essa daí. Então, olha só que maneiro.
Se eu quisesse calcular a derivada da tangente, bastaria eu escrever a tangente como sendo o seno dividido pelo cosseno, ou seja, a tangente, a função tangente, a definição dela é justamente essa, né? Justamente eu posso definir a tangente como sendo seno dividido pelo cosseno. E eu tenho uma regra que diz para mim como que calcula a derivada de um quociente. A derivada de um quociente, a gente já viu. É o de baixo pela derivada do de cima, está escrito lá na tabelinha lá em cima. É o de baixo pela derivada do de cima, menos o de cima pela derivada do de baixo, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. É essa aqui a regra, né? Olha, o de baixo pela derivada do de cima, menos o de cima pela derivada de baixo, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Bom, a derivada do cosseno é menos seno, tá? Tá aqui, a derivada do cosseno é menos seno. A derivada do seno é cosseno. Então, quando eu substituir esse cara aqui pela derivada dele, quando eu substituir esse cara aqui pela derivada dele, nesse caso acabou as nossas contas, né? A derivada da função tangente vai ser cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado. Deixa eu só fazer uma observação para você, que você vai encontrar a derivada disso escrito de outra forma. Eu só não quero fazer isso para você não se achar que você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu só quero que você perceba aqui o que quero que você note uma coisa aqui. A derivada da tangente, se você olhar numa tabela de derivada, vamos olhar aqui, ó, tabela de derivada. Você vai encontrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? Mas a gente encontrou isso aqui, não encontrou? A gente encontrou isso aqui, não foi o resultado que a gente encontrou? Vamos lá ver. Aqui, ó. A gente encontrou isso aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Bom, a gente encontrou isso aqui, ó. Agora, perceba que essa conta aqui, ó, ela vale 1, tá bom? Essa conta aqui, ela vale 1. Se você quiser, você pode substituir isso aqui por 1. Essa conta toda aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma relação da trigonometria, vale relação trigonométrica fundamental. Então, deixa eu ver se tem algum lugar aqui a relação. Não tem, tudo bem. Essa conta aqui vai valer 1. Por isso que a gente escreve que é a derivada da tangente da secante ao quadrado de x, porque isso aqui é 1 dividido pelo cosseno ao quadrado. O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno, tá? Isso é secante. Por isso que a gente diz que é a derivada da tangente da secante ao quadrado. Mas se você escrever a derivada da tangente assim, tá certo também, não tem problema nenhum escrever a derivada da tangente assim, tá? Pois bem, então falamos até agora as derivadas de algumas funções, tá certo? A gente viu aqui como fazer uso e a combinação entre saber algumas derivadas e como combina as derivadas com as regras de derivação, como é que eu faço essa combinação, e vimos alguns exemplos de como é que se calcula a derivada desses bichos, tá certo? Agora é sua vez de treinar, tá? É sua vez de treinar. Então, o que você tem que fazer? Quais informações você precisa para calcular as derivadas? Você precisa dessa tabela, conhecer as derivadas básicas e dessa tabela, que diz para gente como que as coisas se combinam por meio de derivação. Então, é isso que você precisa para resolver os exercícios que estão propostos aí para você. Beleza, gente?
Beleza, é para fazer agora, professor? Eu vou passar, eu já vou passar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui de tarefa para vocês fazerem, tá? Eu vou voltar daqui a pouco, no começo da aula, eu vou voltar para você printar as informações que você vai precisar, aquilo que você quiser printar, eu vou voltar depois para você fazer isso. E aí eu já deixo os exercícios para vocês fazerem, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidamente. Na semana que vem, é provável que a gente não tenha aula, tá? Então é provável que na semana que vem a gente não tenha aula, porque vai ser a matéria DIB, né? Prova DIB, semana que vem. E aí o pessoal não vai provavelmente entrar. Mas eu vou estar disponível na sala de aula, no horário da nossa aula, para tirar dúvida, caso você tenha alguma dúvida. Então eu vou ficar conectado Professor, online. Só um minuto. Eu vou ficar conectado online na semana que vem para tirar dúvida de coisas que a gente precise ou que a gente não tem entendido para a prova, tá bom? Diga, alguém ia perguntar alguma coisa. Sou eu. Professor, a Diga. gente está essa semana entregando trabalhos, exercícios e assim, as provas iniciam essa semana. Eu não entendi muito o aviso lá do pessoal da Anguera, não. Desculpa, eu não entendi, Jonatas. Essa semana a gente está entregando trabalhos e tal, Uhum. né? Sim. É uma correria aí. E as provas, parece que eu recebi um recado lá que iniciam hoje, a partir do dia 4/6. Isso. Essas são as provas DI. As O que provas que é DI. DI? As provas DI, É Direct Input? não, as DI são as provas. São dois tipos. Tem as DIB, que são as DIBs e as DI. Explica aí para mim, por favor. São modalidades de aula. São modalidades de aula que você faz, semipresencial, enfim. Agora, no contexto que a gente está, está tudo à distância, né? No contexto que a gente está, todas as aulas estão à distância. Mas, a priori, a aula DI é só uma modalidade, um tipo de aula, né? Metade é presencial e metade é online, depois tem as blended, tem um monte de tipos de aula, tá? A nossa aula aqui, a prova das disciplinas presenciais, elas estão marcadas para a gente na semana. Deixa eu ver aqui a mensagem que o Luiz mandou. Deixa eu ver aqui. Da semana do dia 15 ao dia 19. Essa é a nossa semana de prova presencial, tá? Então, as provas presenciais, elas estão marcadas entre o dia 15/6 ao dia 19/6. É isso que será a nossa... como é que fala? As nossas provas. Isso, as nossas provas E a DI, presenciais. então, não se aplica para gente. É isso que eu As entendi. DI são as disciplinas online, tá? Elas vão acontecer de 4/6 a Mas vai 10 ter do prova 6. presencial mesmo, mano. Não, Mas mas tem. é que tem algumas disciplinas que são DIB e algumas disciplinas são DI. Eu não sei se vocês do primeiro ano têm esses tipos de disciplina. E aí precisa ver no horário de vocês, na disciplina de vocês. A minha disciplina não é DI, tá? A minha disciplina é uma disciplina presencial. Então, a nossa semana de prova acontece do dia 15/6 até o dia 19/6. Então, semana que vem, para não prejudicar as pessoas que vão fazer esse tipo de disciplina, então, por exemplo, pode ser que na turma de vocês tenha gente no terceiro ano que tenha ficado com cálculo, tenha ficado reprovado em cálculo 1 e está fazendo com vocês. E pode ser que ele tenha uma disciplina DI, por exemplo. Então, eu não posso dar matéria na semana que vem por conta de situações desse tipo, de alunos que estão fazendo cálculo 1 e que, porventura, também tenham disciplina DI. Embora eu não vá dar matéria nova, eu vou ficar disponível online na semana que vem para tirar dúvidas, estabelecer as dúvidas e tirar as dúvidas de exercícios que vocês tenham ficado ao longo das coisas aí, tá bom? Então, essencialmente é isso que a gente vai
Essencialmente é isso que a gente vai fazer, tá bom? Beleza, professor. Agora, perguntar ao coordenador lá essa sopa de letrinha aí, né? Porque se a gente vai ter essa modalidade de aí essa semana mesmo, ou não. Isso daí vocês conseguem ver no próprio horário de vocês. Tem lá a matéria, aula modelo institucional, IAMI, é minha aula. Aula modelo professor, AMP. É A aqui no aula, portal do aluno onde tem meu curso, secretária digital, biblioteca, isso, onde tem as matérias. Onde você pegou o livro da nossa disciplina? Ah, tá, ok. No mesmo lugar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, Professor, então, eu vou continuar aqui e daqui a pouco a gente volta em alguns pontos para vocês copiarem aqui, tá? Bom, então isso aqui são exercícios do primeiro tipo, onde a gente está envolvendo só multiplicação de número por função, soma de funções, subtração de funções, então isso que a gente está pensando aqui. E nesse caso, são exercícios um pouquinho mais complicados que estão usando as outras duas regras, que aqui é uma multiplicação, né? É x vezes o seno de x. Então, isso aqui é uma multiplicação. Se eu quisesse calcular a derivada disso aqui, eu teria que usar a regra da multiplicação. Aqui, ó, se eu quiser calcular a derivada disso aqui, ó, isso aqui, ó, x quadrado é uma função e ln de x é uma outra função. É uma multiplicação dessas duas funções. Então, se eu quisesse calcular a derivada dessa multiplicação, seria o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. Essa é a regra da multiplicação aqui. Então, aqui ainda temos exercício de derivada, mas envolvendo divisão, envolvendo quociente e multiplicação de funções. Então, isso aqui são algumas derivadas um pouquinho mais difíceis do que essas que estão escritas aqui para a gente. Tá? Para finalizar a brincadeira de hoje, a gente vai falar de uma última regra que chama regra da cadeia. Você só vai entender essa regra se você conseguir entender essas regras anteriores aqui. Bom, professor, quando que eu aplico... Quando que... Oi? Oi? essa matéria, essas tabelinhas que o senhor mostrou aí não está no nosso livro do Ávila. Elas estão separadas. Elas Não está no estão... livro. Se você olhar folha por folha, que vai ter uma página inteira do seu livro para falar dessa derivada aqui. Ó. Então, vai ter uma página lá do seu livro explicando a derivada de x elevado a n. Se você andar mais uma página ou duas páginas, vai ter a derivada do ln, vai ter a derivada de e elevado a x. Então, cada página pode ser que tenha lá as regrinhas escritas, né? Ou seja, falando sobre elas. 0142. O senhor juntou todas aí, é isso? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Ó, 981. 60. 0142. Eu misturei metade do seu, metade da minha. Vamos lá, gente. Então, o último tipo de regra de derivação que eu quero falar com vocês aqui é a regra da cadeia, tá? O que a regra da cadeia faz? A regra da cadeia é o cálculo de derivada quando a gente tem uma função que está dentro de outra função, né? Então, veja, essa função aqui, olha, ln logaritmo de 3x ao quadrado mais 1. Esta função aqui, ela não é resultado de uma soma de funções, nem de uma diferença de funções, nem de multiplicação de número por função, nem de multiplicação de função por função, e nem por divisão de funções. Então, essa função que a gente está estabelecendo aqui para vocês, essa função aqui é uma função que não vem daquelas regrinhas que a gente acabou de ver. Tá? E como que eu calcularia a regra daquela função? Bom, a gente usa isso. A gente usa a noção de regra
da cadeia. Então, o que a regra da cadeia diz para a gente? A regra da cadeia diz assim: se eu quisesse calcular a derivada de uma função que é escrita como sendo uma função dentro da outra, o resultado da derivada desta função aqui é dado por essa conta. Então, é a derivada da função que está fora, no ponto de dentro, está aqui, vezes a derivada do ponto de dentro. Então, vezes a derivada desse cara. Então, por exemplo, se eu quero calcular a derivada dessa função que está escrita aqui para mim, a primeira coisa que eu preciso notar, que eu preciso perceber, é que se eu escrever uma função f de x como sendo ln de x e escrever uma outra função g de x como sendo 3x ao quadrado mais 1, e pegar essa função g e enfiar ela dentro da função f, o resultado dessa conta, olha lá, f da g de x vai ser quem? Vai ser o ln. Então, a f de x é o ln de x, né? Então, se eu estou colocando aqui dentro g de x, então o resultado da f de g de x vai ser ln da g de x. Então, o resultado disso aqui vai ser ln da g de x. Só que g de x, eu sei quanto é que vale. Vale 3x². Então, esse carinha aqui, olha, eu posso trocar por 3x². Mas isso daqui é justamente minha função h. Olha só. Então, eu acabei de perceber que a minha função original, que é essa aqui, ela pode ser escrita como sendo a combinação dessas duas funções, desde que eu pegue esta função g e enfie ela dentro da minha função f. E aí eu vou ter a minha função composta. Portanto, se eu quero calcular a derivada da minha função h, que é a derivada disso, né? Basta eu aplicar a regra. Olha aqui a regra aqui, ó. Tá aqui. Se eu quero calcular a derivada dessa função, é a derivada da função f no ponto g de x vezes a derivada da g de x. Então tá aqui, ó. Então, tô simplesmente, como esta função aqui, ela é a composta da função f com a função g, ou seja, se eu pegar a função g e enfiar dentro da função f, eu obtenho a função que eu quero calcular a derivada. Como isso aqui é a minha função h, calcular a derivada dessa função h, que é calcular a derivada disso aqui, basta fazer essa conta. Então, é a derivada da função f no ponto g vezes a derivada da função g, vezes a derivada da função g. E isso está muito fácil, né? Por quê? Porque eu sei quem é a derivada da minha função f. Eu tenho isso tabelado lá. Derivada do ln é 1 sobre x. Está aqui, ó. Eu também sei calcular a derivada disso daqui, usando as minhas regrinhas que a gente estabeleceu agora há pouco. Eu sei que a derivada dessa função aqui vai dar 6x, derivada dessa função. Portanto, a hora que eu vier substituir na minha regra aqui, a gente vai ter isso, né? Olha. Então, o que é a f? O que é a f' de x? A f' de x pega o valor que está aqui dentro e faz 1 dividido por x. Então, se eu quisesse calcular o f', que é a regra, né? Está aqui a regra. Se eu quisesse calcular o f' de g, isso aqui seria quem? Essa continha aqui. Essa continha aqui seria 1 sobre g de x. Tá certo? Então, isso daqui, olha, é 1 sobre g de x, porque a função f' de x pega o x e divide 1 por x. Não é isso que ela faz? Então, se eu estivesse calculando o f' de g, o que esse cara faria? Ele pegaria 1 dividido pelo carinha que está aqui dentro, que é a g de x. Bom, mas a g de x eu sei quanto é que vale. A g de x vale 3x² mais 1. Então, estou trocando esse cara aqui por 3x² mais 1 e estou trocando a derivada da g por quanto que ela vale, 6x. Então, esse cara aqui é o resultado da derivada dessa função que está escrita aqui para mim. Essa é a regra mais difícil de derivação que a gente tem, que é a regra da cadeia. O que a gente precisa fazer para resolver problemas dessa natureza? A primeira coisa é perceber que as funções que a gente quer calcular a derivada, que usam regra cadeia, elas não são desse tipo. Ou seja, não é soma de funções,
não é subtração de funções, não é multiplicação de número por função, não é multiplicação de função por função, não é divisão de funções. Então, a função que a gente está querendo calcular, ela tem que ser, a derivada das coisas que a gente tem que calcular, tem que ser a composição, ou seja, ela tem que ser uma coisa desse tipo, uma função dentro da outra. Então, nesse sentido, é nessa direção que a gente vai usar a regra da cadeia. Então, a gente só vai usar a regra da cadeia quando a gente puder escrever a função que a gente quer calcular a derivada como sendo uma função dentro da outra. Ou seja, se eu pegar esse cara aqui e colocar ela dentro do ln, se eu pegar esse cara aqui e enfiar ele dentro do ln de x, eu obtenho a minha função do problema, que é o que a gente fez aqui. E aí, para aplicar a derivada é fácil. É só você conhecer a regra da cadeia, que é essa regra aqui. E aí acabou o problema. A gente consegue resolver o problema de calcular a derivada de funções compostas. Deixa eu arrumar aqui, que aqui está errado. Aqui é uma raiz quadrada, tá? Eu tinha percebido isso aqui, mas tinha... Pronto. Então, olha só. Veja que essa função aqui, olha, ela pode ser escrita como sendo uma função dentro da outra. Veja, esta função que está aqui, ó, x menos 1 dividido por x mais 1, esta função que está escrita aqui, ela está dentro de uma raiz quadrada. Então, você poderia escrever essa função aqui como sendo raiz de x, como sendo uma função f, e uma função g como sendo x menos 1 dividido por x mais 1. Então, se você pegar essa x menos 1 dividido por x mais 1 e enfiar ela dentro da raiz quadrada, você vai obter essa função aqui. Tá certo? Então, por exemplo, olha que essa função aqui é uma composta, né? O logaritmo, o x quadrado está dentro do logaritmo aqui, ó. Essa função aqui também é uma função composta. Então, se você pegar a função e elevado a um expoente, e elevado a x, se você pegar essa função aqui, e você pegar uma outra função 2x mais 1, e pegar o 2x mais 1 e enfiar dentro da função e elevado a x, você vai ter essa função que está escrita aqui. Tá certo? E essa função aqui é muito clara, né? O seno de x e a raiz de x. Se eu pegar a raiz de x e enfiar ela dentro do seno de x, eu vou obter essa função que está escrita aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai resolver problemas de regra da cadeia é perceber que isso daqui acontece. Percebido que isso daqui acontece, a gente vai e calcula essas derivadas, vai lá e calcula as regrinhas dela. Bom, as regras que a gente tem para passar para vocês de derivação são essas. Então, eu tenho mais aqui algumas regrinhas para você calcular derivadas de regra da cadeia e tem aqui derivadas das outras funções que a gente viu, dos outros exemplos que a gente viu. Alguns exemplos aí. Então, o que você vai precisar para calcular derivada dessas funções? Então, a primeira coisa. Será que eu consigo postar isso aqui num... Deixa eu ver uma coisa aqui, só um segundo. Será que eu consigo colocar isso? Vamos ver aqui um chat. Não.